vamos parar de falar disso aqui. Vamos falar de Botafogo, porque é o seguinte, Botafogo joga contra o Juventude, né? E a gente tem as informações do Fogão com o Juliano Lima. Chega mais, Juliano! Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que acompanha o Troca de Passes. O Botafogo apresentou o atacante Gonzalo Mastriani, 31 anos. Ele veio do Atlético Paranaense, contrato por empréstimo até o fim do ano. Na chegada e na entrevista coletiva, ele falou sobre as expectativas, falou que ficou muito feliz de jogar no Botafogo, né? Não pensou duas vezes antes de realmente aceitar o convite do Botafogo, melhor dizendo, e falou também sobre a possibilidade de jogar ao lado de Igor Jesus no ataque do time, se ele poderia ou não mudar a forma de jogar. Vamos ouvi-lo. Na verdade é que eu estou muito feliz, acho que é uma oportunidade única para mim, para minha carreira na verdade não tive que pensar muito para poder estar aqui. Eu venho a disputar obviamente posição, sempre da forma mais legal, como é o futebol, todo mundo quer jogar. Acho o Igor um grande centroavante, um grande atacante. Acho que a gente pode se complementar também. Isso obviamente não é uma decisão que vai ser minha, sino do professor. Amanhã o Botafogo enfrenta o Juventude aqui no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O time vem de um empate em 0-0 na primeira rodada contra o Palmeiras fora de casa. E a equipe deve ser praticamente a mesma da última rodada. Levando em consideração que o Bastos, zagueiro, está se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, não deve ser relacionado, assim como o atacante Savarino está se recuperando, mas é coxa esquerda. Ele tem uma dúvida aí se vai ser relacionado ou não. O Botafogo deve fazer mais um teste com o Savarino para saber se ele vai ter condições de jogo. Lembrando que o Juventude foi o último adversário que o Botafogo perdeu no Campeonato Brasileiro do ano passado. O time perdeu 5 partidas no Brasileirão de 2024. Como eu falei, a última delas para o Juventude, fora de casa, com um time praticamente reserva. Esse jogo de amanhã será o primeiro do técnico Renato Paiva, um jogo oficial diante do torcedor aqui do Newton Santos. Valeu, um abraço! Valeu, Juliano, que certamente deve ter ido num bingo já. Juliano, foi. né, deve ter frequentado o bingo. Só o Mansur não foi em bingo, incrível. Já foi, a gente tava conversando aqui no intervalo. Mas eu tava fascinado aqui. Nunca ganhou no bingo. Você tá louco. Nunca ganhou uma pizza no bingo, por exemplo. Não. Quando eu jogava em Pirassununga, sexta divisão, o refeitório nosso era no fundo de um bingo, cara. Só que o bingo que você jogava carteira era 50 centavos na época. A gente ganhava 300 por mês, ué. Aí nós conseguia ganhar de vez em quando 20, 30 pra chupar um sorvete, tomar um refri. É isso. Olha só, vamos falar do Botafogo, porque o Savarino, boa notícia então, o Savarino treinou, né, e deve voltar ao time nesse jogo contra o Juventude, e o time pode ter algumas mudanças aí. Vamos dar uma olhada, antes do campinho, vamos colocar, o Botafogo deve usar um novo uniforme, né, inspirado na cultura urbana carioca e nos anos 90. Vamos dar uma olhadinha aí nas imagens para vocês. Fala lá. Eu gostei. Você gostou? Gostei. Eu confesso. Como uniforme 4, né, que é, não é um uniforme. Eu gostei. Isso. Ficou legal, bonito, sim, ficou cara. bonito. É. Não dá para substituir a tradicional Acho que não é, e listrada, nem é o né? objetivo, vai ser usado eventualmente. Eu acho a camisa do Botafogo a listrada, por exemplo, a Espetacular. desse ano, a camisa é linda. É. Linda, linda. Não, mas Linda, e a linda, outra linda. coisa, achei a combinação dessa camisa com short preto Ficou bonito, muito né? bonito. É verdade. E o dourado, eu sinto né? falta do meião cinza no uniforme sim, do Botafogo. verdade. Eu acho muito bonito quando o verdade. Botafogo usa, né, o calção preto e Faz a a tradição, meião né? cinza, né? Acho que fica bonito. E de uniforme novo, o Botafogo enfrenta o Juventude com essa escalação aí, ó. A provável escalação deve ser essa aí, ó. Com John no gol, Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Arthur, Igor Jesus, e aí a dúvida entre o Savarino ou o Santi Rodrigues. Aparentemente ele tá dando rodagem, né? Para esse trio de meio, né? Com 3 volantes, originalmente O 3 time volantes. praticamente todo mantido. Isso, todo mantido em relação Como diz um ao amigo, último não jogo. precisa. Como diz isso um aí. amigo meu, ele manteu, né? Verdade, eu juro que eu ouvi isso de um amigo, cara. Aí Mas é assim, terrível. ó, eu ainda fico pensando, você vai fazer um jogo em casa, ele tá com essa estrutura desses 3 homens de meio. E a gente já falou de que maneira que esse jogo ele flui, ele dá uma estabilidade, só que a parte de criatividade, você depende mais, parece que de uma roubada, de uma transição, de um contra-ataque. É o né? tipo de jogo que deve exigir daquilo que o Botafogo deu uma travada no Chile, que é atacar contra uma defesa mais posicionada, exigindo mais do jogo posicional, que é algo muito característico do Renato Paiva, que difere um pouco da forma de Porque trabalhar do ano passado. se a gente olha que esse time, vamos dizer, vai ter um domínio maior no campo do adversário, falta um pouco de criatividade, que é normal por característica, né? Com o Savarino melhora, né?
Ele é um jogador de uma movimentação. Mas aí ele vai ter que entrar, e depende de como que ele tá fazendo, que ainda o Savarino tá ficando mais aberto, né, nos jogos. É isso. Contra o Palmeiras, no jogo de mais transição, funcionou melhor do que no jogo da Libertadores. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Juventude para esse jogo. Juventude que estreou com vitória, né? Ganhou do Vitória lá no Jacone. Um belo ano vem fazendo o Juventude, né? Com o Fábio Matias. Vem fazendo um belo ano, um ano seguro. Aí é a provável escalação, com o Marcão, o Everton, o Abner, o Adriano Martins e o Alan Ruschel, Giraldo, Batadia e Jadson, Mandaca, Gabriel Talhari e Peterson. Gabriel Talhari, artilheiro do Brasileirão nesse momento, com 2 gols. Fisicamente, cara. Né? E um time que mesmo durante o gauchão, mesmo nos jogos contra times de Série A, é um time que tenta construir. Não é um time de ficar todo lá atrás. Vamos ver que tipo de jogo a gente vai ter no Newton Santos, mas pode ser um jogo bem atraente. Eu nem escrevo. Bota na tela a arte aí pra gente votar aí agora, pra gente dar os palpites da rodada, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí ou tem uma artezinha pra botar, ô Joãozinho? Tem artezinha ou é só o GC aí? Tem a arte, bota aí na tela, olha aí, ó. Corinthians e Vasco, vamos lá, palpite, o Papa, Corinthians e Vasco. 2-1 Corinthians. Raíza. 1-0 Corinthians. Rapaz, deixa eu votar primeiro aí. Corinthians e Vasco, Quer a informação? 2-0, 1-0, qual é a informação? Sem Hugo e sem Garro. Pior ainda, hein? 2-0 Corinthians. Foi a mesma do Papa falou 2-0. 2-1, ele falou? 2-1. 2-1, 1-0. Pra mim, 2-0 Corinthians. Você, Pedro Azar. 1-1. 1-1, né? 1-1. Tá otimista. Sem Hugo e sem Garro. Botafogo e Juventude, Raíza. Botafogo e Juventude. 2-1 Botafogo. Papa. 2-2. Ih, rapaz, em casa, E aí, Pedrosa? 2-0 Botafogo. Eu vou de 3-0 Botafogo. Acho que o Botafogo vai ganhar com facilidade. Itália, Corazzo, né? Nós queremos a Copa Itália contra o Juventus. Treinador? Com o Mantini, treinador. Grande amigo de Paulo Silva. Eu ganho a Copa Itália com o Mantini, jogador. E ele, meu treinador. Na Lazio. Copa Itália, ele jogando, a gente jogando junto. Na Inter de Milão. Duas camisas do Mantini guardadas em casa. Não, contra a Roma, não foi contra a Inter de Milão. Contra o Roma de Aldair. O Mantini, que por sinal, nós tratamos ele por um mês com o Testor para trazer ele para o Botafogo, mas não deu. Agora, né? Agora. O Testor foi encontrar ele lá em Monte Participou da intermediação? Sim, porque eu tô muito ligado ao Mantini, né? Teve perto? Próximo de ele falar o sim, e no jogo da Recopa, no jogo da volta, o Testor apresentou o treinador no estádio. Mas então, por que não rolou? Porque tinham exigências que não eram compatíveis ao nome e à grandeza do Mantini. Mas ele tinha toda a disponibilidade de números, só que não teve a vontade verdadeira de fazer com que a coisa acontecesse do lado do Botafogo. Ah, tá. Então a coisa não aconteceu mais por conta do Botafogo do que pelo italiano. Correto. Foi isso mesmo, infelizmente. Os centroavantes que jogaram. Exatamente. Começou com um empate difícil contra o Internacional. Obrigada, André Pessoa, pelas informações do Flamengo. Vamos falar do Botafogo. O Renato Paiva queria reforços, né? Chegou a falar do Cauli, mas o Mastriani, que chegou, foi apresentado oficialmente, né? Foi anunciado oficialmente na segunda-feira, vai ser apresentado hoje. Vamos trazer o Juliano Lima para trazer mais informações do Botafogo se reforçando para a temporada. Com você. Tudo bem, Joana? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Tá On. Pois é, o Gonzalo Mastriani vai ser apresentado por volta das 14h. Jogador de 31 anos, atacante, que vem suprir uma carência do Botafogo com a saída do Tiquinho Soares, que foi pro Santos, né? Um jogador, um centroavante mais de área, fixo na área, né? O Botafogo tem o Igor Jesus, que se movimenta bastante ali como titular da posição, mas tendo essa opção aí do Mastriani para ser esse atacante fixo na área. Será o primeiro jogo oficial do Renato Paiva aqui no Newton Santos, vai ter esse apoio da torcida, contra o Juventude. O último adversário que o Botafogo perdeu no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Botafogo perdeu apenas 5 partidas no Brasileirão do ano passado. A última partida foi contra o Juventude, fora de casa. Tinha um time praticamente reserva ali, porque tinha Libertadores pela frente, jogo contra o Palmeiras nos dias seguintes, 3 dias depois. E então preservou e colocou um time em reserva. E para esse jogo de amanhã, o Botafogo deve ter praticamente a mesma escalação da primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no empate em 0-0. O zagueiro Bastos ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e o atacante Savarino, que é importantíssimo nessa equipe, ainda sente dores na coxa esquerda, vai ser reavaliado hoje para saber se vai jogar ou não amanhã contra o Juventude. Eu volto com você.
Boa, Juliana, atualizando o dia do Botafogo. Muito obrigada, meu querido. Volte sempre. Ei, Gui Costa, hoje é sexta-feira. O Gui vem no estúdio para falar de Olímpicos. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Joy, e você? Tudo certo? Tudo bem também. Glauco, vamos lá, é hora da gente falar do Fogão, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. E agora há pouco foi apresentado mais um reforço no Botafogo. O atacante Gonzalo Mastriani, uruguaio, 31 anos. Ele concedeu a entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio Newton Santos. Falou pela primeira vez como jogador do Botafogo. É um atacante finalizador e chega para disputar a posição com o Igor Jesus, com o Juan Cruz e com o Elias Manuel. Vamos ouvir, portanto, uma das falas do atacante que disse chegar para brigar pela titularidade, claro, com lealdade e respeito ao atual titular. Eu venho a disputar, obviamente, posição, sempre da forma mais legal, como o futebol, todo mundo quer jogar. Acho o Igor um grande centroavante, um grande atacante. Acho que a gente pode se complementar também. Isso, obviamente, não é uma decisão que vai ser minha, sino do professor. Mas eu venho com a disposição muito aberta de ajudar o elenco, de vir para somar, de estar à disposição do que o treinador quer de mim, da comissão técnica e conseguir muita coisa boa. Está aí, portanto, Mastriani se colocando à disposição do técnico Renato Paiva para ajudar, até mesmo se for para jogar junto com o Igor Jesus no time titular. O atacante uruguaio estava no Atlético Paranaense, vem por empréstimo até o final do ano, com opção de compra. Antes do Atlético, ele atuou pelo América Mineiro, onde teve um grande destaque, chamou a atenção de alguns clubes, foi para o Furacão e acabou sendo rebaixado com a equipe paranaense. Esse ano foram apenas 7 jogos, jogou poucas partidas porque ele teve uma lesão e está voltando aos poucos à sua forma física ideal. Treinou durante toda a semana e está à disposição do técnico português para o jogo contra o Juventude amanhã no estádio Newton Santos. Por mais que não tenha treinado ainda com os jogadores do elenco, já que eles estavam viajando para o Chile para disputar a partida pela Libertadores, mas hoje ele teve esse primeiro contato com o elenco e agora está nas mãos do Renato Paiva decidir se ele vai ser relacionado para essa partida de amanhã. Partida que marca o reencontro do técnico do Juventude, Fábio Matias, com o Botafogo. A gente lembra que ele foi muito importante nessa transição, na passagem do bastão para o Arthur Jorge, que chegou, recebeu os reforços de jogadores importantes que fizeram parte do elenco campeão da Libertadores e também campeão brasileiro. Fábio Matias faz um grande trabalho no Juventude, venceu a primeira rodada no Campeonato Brasileiro e lidera a competição ao lado de outros 4 times. Falando sobre o time para amanhã, a tendência é que o Renato Paiva repita a escalação que enfrentou a Universidade de Chile. Isso vai depender, claro, da recuperação ou não do Bastos e do Savarino. O Bastos aprimorando a forma física e o Savarino se recuperando de dores musculares. Se eles estiverem recuperados, claro, vão a campo amanhã e aí entram nas vagas do Jair e do Santos Rodrigues. Então, o provável time deve ter o John no gol, Vitinho, Bastos ou Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, Savarino ou Santos Rodrigues, Arthur e Igor Jesus. Valeu, Azevedo? Valeu, meu caro Rodrigo Brandão. Olha só, hein, rapaziada, só uma utilidade pública aqui, a galera tá alertando a gente, ó. Tá chovendo. O Thiago Araújo tá aqui, caindo um temporal no camarim, no Camorim Olímpico. Camorim Olímpico. O Glauco Cabral tá aqui. Taquara Olímpica, chuva de água, chuva de bala, tá bravo. Essa chuva de bala é um problema, né, cara? E tá difícil de ser solucionado no Rio de Janeiro. Vitória deu sorte, tá caindo o mundo aqui na Barra, esses 4-8. Não, hoje seria um dia pra ele voltar, deixar a moto aqui e pegar o coletivo. Bom, vamos lá. O Roy tá aqui. Pra mim, o Fogão vai muito bem com o Paiva. Gostei da forma que o Botafogo jogou nesses 2 jogos. A torcida do Botafogo reclama muito sem razão. Ô, Roy, eu vou concordar com você. Gostei. Nesse último jogo... Mais ou menos, né? Da Universidade... Da Laú, Universidade do Chile, eu gostei do primeiro tempo. Segundo tempo eu não gostei. Mas eu acho que contra foi o Palmeiras na estreia do Brasileirão. Jogou bem demais, não merecia aquele empate. Aliás, o empate só aconteceu por interferência direta da arbitragem. Não marcou um pênalti claro no Igor Jesus. Por falar no Igor Jesus, tá suspenso. Sim. Né? E... Enfim... Na Libertadores, né? Na Libertadores. Mastriani já deu entrevista, tá cheio de vontade. Igor Jesus tem que tomar cuidado, hein, Léo?
Pois é, eu particularmente gosto do Mastriani. Ele foi muito bem em duas equipes que estavam na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, no América Mineiro e também no Atlético Paranaense. Mas teve ali uma sequência de lesões no ano passado e essa situação atrapalhou um pouquinho do rendimento dele, principalmente na reta final de 2024. Mas é um jogador que entrega bastante, né? É um centroavante, tem faro de gol, não tem as mesmas características, nem mesmo refino técnico do Igor Jesus, que é mais jogador que ele, mas é uma opção interessante de centroavante. Eu acho que pode ser uma boa opção para determinados cenários em que o Botafogo precise de uma maior presença diária, de poder de finalização. É uma opção interessante. E tem uma finalização qualificada, é uma alternativa já para esse jogo da próxima terça-feira, não é? Isso. O Botafogo vai entrar em campo na próxima terça-feira, então já é uma opção interessante para o Paiva para esse jogo. Chega aí disposto a ajudar em qualquer lugar, né? Acho que é o discurso padrão de todos os jogadores, mas é uma opção interessante. Não acho que tem o mesmo nível do Tiquinho, por exemplo, que no ano passado era o reserva do Igor Jesus, mas é uma opção interessante, porque é um jogador que, pelo menos, no momento que ele teve sequência no América Mineiro e também no Atlético Paranaense, ele tinha ali uma média próxima a 1 gol a cada 2 partidas. Então vai ajudar bastante o Botafogo. Pelo menos a estatística indica que ele teve um bom desempenho no futebol brasileiro e ele tem algumas características que podem casar com o Botafogo para aquilo que pode ser apresentado para o Glorioso durante essa temporada. Bom, o Leonardo Araújo, o Igor é brabo, o esquema ainda não encaixou porque a ideia do Paiva é o Igor mais centralizado, simples, diz aqui o Leonardo. Botafogo e Juventude, onde assistir escalações, desfalques e arbitragem. Depois de estrear com empate fora de casa diante do Palmeiras num grande jogo, o Botafogo busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, recebendo o Juventude neste sábado, 5/4, às 21 horas, no estádio Newton Santos. Será a estreia do uniforme 4 do Fogão. O Glorioso precisa dar uma resposta ao torcedor, depois de ter sido derrotado pela Universidade do Chile no meio da semana, em Santiago, pela Libertadores. O Alvinegro não vence um jogo oficial há 2 meses, desde o dia 6 de fevereiro, contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, jogo onde Bastos e Arthur se machucaram. Olha quanto tempo tem isso. Para reagir na temporada de 25, o técnico Renato Paiva terá o retorno de Savarino, que treinou sexta-feira sem problemas nenhum, após ser desfalque no Chile por conta de dores na coxa. O venezuelano, no entanto, não tem presença garantida no time titular. Outra novidade é o centroavante Mastriani, anunciado na última segunda-feira e pode ser relacionado pela primeira vez para fazer sua estreia. Quem volta e está à disposição é o lateral esquerdo cuiabano, que cumpriu suspensão no Chile na quarta-feira. Desfalques do Botafogo. Bastos, cronograma de retorno gradativo após lesão no joelho. Marçal, condicionamento físico. Danilo Barbosa, pubalgia. Nathan Fernandes, lesão muscular. O adversário do Fogão. Após estrear com triunfo em casa sobre Vitória, tem que falar triunfo porque tem vitória, aí confunde. O Juventude chega para o jogo contra o Botafogo com um desfalque importante. Enio, da base do Fogão, né? Ex-alvinegro, recebeu proposta e deve ser negociado. E também está envolvido numa suspeita de manipulação de resultado, por conta do cartão amarelo recebido na estreia. Ou seja, às vezes ele sabia que seria negociado já e mete um amarelo, né? Porque não faria diferença nenhuma para ele com relação à suspensão e tal. Ele ir embora mesmo. Então, se pá, ele cavou esse amarelo. Peterson deve ser o substituto. A equipe gaúcha ali do técnico Fábio Matias, grande Fábio Matias, campeão da Liberta ano passado do Fogão, né? Foi o cara que desclassificou a fase de grupos, eliminando aí o Aurora e o Red Bull. Aí, campeão da Libertadores do Botafogo. Ainda não terá o goleiro Gustavo, que se recupera de lesão na coxa, e o atacante Gilberto, que está recuperado, mas foi preservado por conta do gramado sintético. Emerson Galego, ex-Ipatinga, foi relacionado pela primeira vez. Ingressos. Ainda há ingressos para todos os setores que foram abertos. Leste inferior, R$ 200 e meia 100. Leste superior, R$ 80, meia 40. Oeste inferior, R$ 200, meia 100. E norte, 60, meia a R$ 30. As vendas acontecem pela internet e em botafogo.com.br/ingresso e também no aplicativo da Ingresse. E no estádio Newton Santos, a partir das 9 horas.
e na sede de General Severiano, de 9 às 17 horas. A partida terá transmissão para todo o Brasil por Sport TV e Premiere. A arbitragem: árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, FIFA de Pernambuco. Assistente 1, Neuza Inês Bach, é ruim, FIFA São Paulo. Assistente 2, Bruno César Chaves Vieira, Pernambuco. Quarto árbitro, Paulo Belense, Pernambuco. VAR, Diogo Pombo Lopes, VAR FIFA Bahia. VAR, Fabrício Porfírio de Moura, São Paulo. E VAR 2, Adriano de Assis Miranda, SP. Então esses são os árbitros que vão manter um jogo legal ou cagar tudo, né? Possíveis escalações de Juventude e Botafogo. Botafogo pode vir com John Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles, ou Cuiabano. Gregory Marlon Freitas, Patrick de Paula ou Savarino. Arthur, Igor Jesus e Santi Rodrigues, técnico Renato Paiva. Juventude pode vir com Marcão, Everton, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel. Alan Ruschel, aquele mesmo, né, da Chapecoense, do desastre do avião. Daniel Giraldo, Jadson e Madanca. Emerson Batalha, Gabriel Tariani e Peterson, técnico Fábio Matias. Cara, o Botafogo agora tem uma sequência muito interessante. Ele pega o Juventude do Brasileirão, o Carabobo da Libertadores, estarei lá terça-feira. E na sequência pega o Red Bull Bragantino, Brasileirão. Então é a chance do Fogão tirar de vez essa nhaca, essa suspeita sobre ele, com 3 adversários, não diria fáceis, mas acessíveis. O Botafogo pode ganhar dos 3. O Juventude de hoje pode ser aí uma vitória para o Botafogo. É imprescindível, é obrigação do Botafogo ganhar do Carabobo na terça-feira. Não existe outro resultado. Pelo contrário, tem que ganhar e a obrigação é de ganhar, mas a busca é por fazer saldo. Porque o Carabobo vai ser, logicamente, o Carabobo do grupo. E todos os times vão bater no Carabobo. Quem tiver mais saldo contra o Carabobo pode ter uma vantagem aí em questão de classificação. Porque vai ser equilibrado esse grupo, né? Então, e após o Carabobo, temos aí o Red Bull Bragantino. É um time também acessível, que não deve brigar lá por cima, deve brigar lá por baixo. Então o Botafogo não pode perder pontos pro Bragantino. Tem que ganhar se quiser almejar grandes coisas no Brasileirão desse ano. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Antes de sair do vídeo, dá uma moral pra gente. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Cabe em todos os bolsos. Você escolhe um valor simbólico como R$3, por exemplo, e ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. E a pegada de postagens, sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nessa parada. E temos também aqui nosso Live Pix. Ali temos nosso Pix do canal, que é o rafoguense10@gmail.com. Se tiver uma empresa, um produto, um comércio, quiser divulgar aqui no canal, manda mensagem, manda um e-mail pra gente. A gente toca uma ideia e fecha uma parceria legal aqui com vocês, tá? Sem mais enrolações, pessoal. Vou ficando por aqui. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo.